Encontrei minha filha desacordada no meio do mato, coberta de arranhões. O vestido estava rasgado, o cabelo cheio de folhas secas, e quando ela abriu os olhos por um instante, antes de desmaiar novamente, sussurrou com a voz quebrada. Foi minha sogra, mãe. Ela disse que eu não era digna da família. Naquele momento, com minha menina nos meus braços, suja de terra e sangue, senti algo dentro de mim se romper. Não era só raiva. Era uma fúria antiga, ancestral, daquelas que só uma mãe sente quando machucam seu filho. Carreguei ela até o carro, coloquei no banco de trás com todo o cuidado do mundo e, antes de ligar o motor, peguei o celular e mandei uma mensagem para meu irmão. Encontrei ela. Hora de fazer justiça do nosso jeito. Ele respondeu em segundos. Estou a caminho. Dirigi pelas estradas de terra daquela fazenda maldita, enquanto minha filha gemia baixinho no banco de trás. Cada gemido era uma punhalada no meu coração. Cada arranhão no rosto dela era uma dívida que alguém ia pagar. E enquanto eu dirigia, com as mãos tremendo no volante, uma certeza absoluta tomou conta de mim. Aquela família que tanto humilhou minha menina ainda não sabia com quem estava mexendo. Eles achavam que éramos gente simples, sem recursos, sem poder. Como estavam enganados. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Está na cozinha preparando o almoço? No ônibus voltando para casa? Conta aqui nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando me acompanham. E se você gosta de histórias reais, de situações que poderiam acontecer com qualquer uma de nós, se inscreve no canal porque essa história está só começando. E o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Aperta esse sininho das notificações para não perder nenhum detalhe do que aconteceu depois. Meu nome é Teresa, tenho 63 anos e durante 35 anos construí minha vida tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Sou mãe da Luciana, minha filha única, o amor da minha vida, a razão de cada dia de trabalho duro que enfrentei desde que o pai dela nos deixou quando ela tinha apenas 2 anos. Eu era professora de escola pública em Ribeirão Preto, ganhava pouco, mas sempre dei um jeito de minha filha não passar necessidade. Acordava às 5 da manhã, preparava a marmita dela e a minha, dava aula em 2 escolas, uma de manhã e outra à tarde, e à noite ainda fazia artesanato para vender e complementar a renda. Fins de semana eu fazia bolos por encomenda. Bolo de aniversário, bolo de casamento, bolo de formatura. Minhas mãos viviam calejadas de tanto trabalhar, mas meu coração estava em paz porque eu via minha Luciana crescendo saudável, estudiosa, uma menina de ouro. Eu morava numa casa simples no bairro Jardim Paulista, dessas casas antigas com um quintal grande onde eu plantava minhas hortaliças e temperos. Não era mansão, mas era nossa, quitada com muito suor. Luciana estudou em escola pública a vida toda, igual a mãe, mas sempre foi aplicada. Tirava notas excelentes, participava de todas as atividades, era querida por todo mundo. Quando ela passou em enfermagem na USP de Ribeirão Preto, chorei de alegria. Minha filha ia ser a primeira da família a ter diploma universitário. Eu trabalhei ainda mais naqueles 4 anos. Fiz de tudo para que ela pudesse se dedicar aos estudos sem precisar trabalhar. Vendi as joias que minha mãe tinha me deixado, peguei uns bicos extras, mas consegui. Ela se formou, arrumou emprego num hospital particular, e eu estava tão orgulhosa que parecia que meu peito ia explodir. Foi no hospital que ela conheceu o Rodrigo. Ele era médico, cirurgião ortopedista, 10 anos mais velho que ela. No começo, confesso que fiquei feliz. Minha filha merecia um homem bom, estável, que pudesse dar para ela o conforto que eu nunca consegui dar. Rodrigo era educado, bem apessoado, vinha de uma família com dinheiro. O pai dele, seu Antônio, tinha fazendas de cana e laranja na região de Sertãozinho. Era dono de terras, desses homens que todo mundo conhece e respeita por causa do sobrenome. A mãe, Dona Marta, era uma mulher elegante, sempre bem vestida, daquelas que você olha e já sabe que nunca pegou numa vassoura na vida. Quando Rodrigo levou Luciana para conhecer a família, ela voltou radiante.
Me contou que a casa era enorme, que tinha piscina, empregadas, que o almoço tinha sido servido na varanda com vista para a plantação. Eu fiquei feliz por ela, mas tinha um aperto no peito que eu não sabia explicar. Era como se alguma coisa não estivesse certa. Mãe sente essas coisas, sabe? É um instinto que não falha. Mas eu engoli aquela sensação e fingi estar animada, porque não queria estragar a felicidade da minha filha. O namoro durou 2 anos. Nesse período, eu vi Luciana poucas vezes. Ela estava sempre ocupada, sempre na fazenda da família dele, sempre em algum compromisso social. Quando ela vinha me visitar, ficava pouco tempo, parecia apressada, e eu notava que ela tinha mudado. Não sorria tanto quanto antes. Tinha uma tensão nos ombros, uma preocupação no olhar. Mas quando eu perguntava se estava tudo bem, ela garantia que sim, que era só cansaço do trabalho. Eu queria acreditar. Quando eles noivaram, Dona Marta fez questão de organizar uma festa na fazenda. Eu fui convidada, claro, mas desde que cheguei, me senti deslocada. As amigas dela me olhavam de cima a baixo, cochichavam entre si, e eu ouvia os comentários disfarçados sobre meu vestido, que eu mesma tinha costurado, sobre meus sapatos, que eram os melhores que eu tinha, mas não chegavam nem perto do que aquelas mulheres usavam. Dona Marta me cumprimentou com um sorriso frio, daqueles que não chega nos olhos, e me apresentou às convidadas como: a mãe da Luciana, coitada, criou a menina sozinha, sabe como é? O jeito que ela falou aquele coitada me ardeu na alma, mas engoli seco e sorri, porque não queria fazer escândalo no noivado da minha filha. Durante a festa, fui ao banheiro e, ao passar pela cozinha, ouvi vozes. Reconheci a voz de Dona Marta conversando com uma amiga. Não sei o que o Rodrigo viu nessa menina, ela dizia. Enfermeira, filha de professora aposentada, sem família de nome, sem patrimônio. Ele podia ter escolhido a Juliana, filha do Machado, ou a Beatriz, da família Almeida. Mas não, foi logo se encantar com essa daí. Pelo menos ela é bonita e educada, dá para lapidar. A amiga riu e respondeu: você vai ter trabalho, Marta. Essas meninas de família simples não sabem como as coisas funcionam no nosso meio. Dona Marta suspirou. Pois é, mas vou ensinar. De um jeito ou de outro, ela vai aprender qual é o lugar dela. Voltei para a festa com o coração apertado, mas não contei nada para Luciana. Não queria tirar a alegria dela. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez com o tempo Dona Marta aprendesse a gostar da minha filha de verdade. Como eu estava enganada. O casamento foi grande, pomposo, tudo do jeito que Dona Marta queria. Ela escolheu o buffet, as flores, o vestido da noiva, a lista de convidados. Luciana praticamente não teve voz ativa. Eu tentei dar minha opinião algumas vezes, sugerir coisas mais simples, mais de acordo com o gosto da minha filha, mas era como se eu não existisse. Dona Marta me ignorava ou simplesmente dizia: deixa comigo, Teresa, você não entende dessas coisas. E Rodrigo nunca defendia Luciana. Ele concordava com tudo que a mãe falava, como um menino obediente. No dia do casamento, que foi numa igreja linda no centro de Ribeirão Preto, seguida de festa numa chácara maravilhosa, eu me senti invisível. Sentaram a mãe do noivo na primeira fila, rodeada de amigas e familiares, com um arranjo de flores gigante marcando o lugar dela. Eu fui colocada na terceira fila, do outro lado, quase escondida atrás de uma coluna. Meu irmão, o Roberto, que foi comigo, ficou indignado. Teresa, isso é um absurdo. Você é a mãe da noiva. Ele sussurrou. Mas eu pedi para ele ficar quieto. Não queria causar problema. Engoli mais aquela humilhação. Na festa, durante os discursos, Dona Marta falou por 20 minutos sobre como estava feliz de receber uma nova filha na família e como ia ajudar a moldar essa menina para ser uma esposa digna do sobrenome que estava recebendo. Ninguém me chamou para falar. Ninguém me deu o microfone. Eu fiquei ali, sentada numa mesa do canto, comendo em silêncio enquanto via minha filha sorrir aquele sorriso triste que eu já conhecia tão bem. Depois do casamento, Luciana foi morar na fazenda com Rodrigo. Dona Marta insistiu que eles morassem lá até arrumarem uma casa própria. Mas eu sabia que ela só queria minha filha por perto para controlar. E foi exatamente o que aconteceu. Nos primeiros meses,
Luciana ainda vinha me visitar de vez em quando, sempre apressada, sempre tensa. Ela tinha parado de trabalhar no hospital porque Dona Marta disse que, esposa de médico da família, não precisa trabalhar, e que era vergonhoso ela continuar sendo enfermeira quando podia viver confortavelmente do dinheiro do marido. Minha filha, que tinha estudado tanto, se esforçado tanto, teve que abandonar a profissão que amava. E aos poucos ela foi abandonando tudo. Parou de me visitar com frequência. As ligações foram ficando mais raras. Quando eu ligava para ela, sempre tinha alguém por perto, e ela falava baixo, rápido, dizia que estava ocupada e desligava. Nas poucas vezes que consegui ir até a fazenda visitar, era recebida com frieza. Dona Marta fazia questão de me mostrar o quanto aquele mundo era diferente do meu, o quanto eu não me encaixava ali. Um dia, uns 6 meses depois do casamento, fui visitar Luciana sem avisar. Cheguei na fazenda no meio da tarde e a encontrei na cozinha, descascando batatas. Ela, que tinha empregadas à disposição, estava ali, descascando batatas como uma empregada qualquer, com as mãos inchadas e os olhos vermelhos. Quando me viu, ela tentou disfarçar, enxugar as lágrimas rapidamente, mas eu sou mãe. Eu sei quando minha filha está sofrendo. Luciana, o que está acontecendo? Perguntei, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Ela começou a chorar de verdade, soluçando, e me contou. Contou que Dona Marta a acordava todo dia às 6 da manhã para aprender a administrar a casa, que tinha que acompanhar a sogra em todas as tarefas, anotar tudo, fazer do jeito que ela mandava, que se errasse alguma coisa, Dona Marta a humilhava na frente das empregadas. Dizia que ela era incompetente, que não sabia fazer nada direito, que era uma vergonha para o sobrenome da família. Contou que Rodrigo nunca a defendia, que ele sempre dava razão para a mãe, que dizia para Luciana não levar para o pessoal, que a mãe dele era exigente, mas era para o bem dela. Minha filha estava virando uma sombra, uma casca vazia da menina alegre que eu tinha criado. Eu quis tirar ela dali naquele mesmo momento. Quis colocar no carro e trazer de volta para casa comigo. Mas Luciana me implorou para não fazer nada. Mãe, eu amo ele. Vai melhorar. Dona Marta vai me aceitar com o tempo. Por favor, não faz escândalo. E eu, como uma idiota, acreditei. Respeitei a decisão da minha filha. Voltei para casa com o coração partido, mas respeitei. As coisas não melhoraram. Só pioraram, muito pioraram. Nos meses seguintes, Luciana praticamente desapareceu da minha vida. Eu ligava e ninguém atendia, mandava mensagem e ela respondia com monossílabos. Fui visitar 2 vezes e nas 2 fui barrada no portão da fazenda. O caseiro dizia que Dona Marta tinha dado ordens para não deixar visitas sem avisar. Avisar como, se ninguém atendia meu telefone? Eu estava desesperada, mas meu irmão Roberto me aconselhava a ter paciência. Teresa, ela é adulta. Se estivesse em perigo de verdade, ela te procuraria. Eu queria acreditar nisso. Tentei acreditar. Até que numa manhã de sábado, há 3 semanas atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma das empregadas da fazenda, a Joana, uma senhora que sempre foi gentil comigo. Ela estava sussurrando, com a voz apavorada. Dona Teresa, a senhora precisa vir aqui buscar a Luciana. Ela não está bem. Dona Marta está fazendo cada vez pior com ela. Hoje de manhã teve uma briga feia e sua filha saiu correndo da casa chorando. Ela foi para o mato e ainda não voltou. Estou com medo. Meu sangue gelou. Saí de casa correndo, nem tranquei a porta direito. Entrei no carro e dirigi os 40 minutos até a fazenda como uma louca, rezando baixinho, pedindo a Deus que protegesse minha menina. Quando cheguei no portão, o caseiro tentou me barrar de novo, mas eu gritei tanto, fiz tanto escândalo, que ele acabou abrindo. Subi até a casa principal e encontrei Dona Marta na varanda, tomando suco de laranja tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Quando me viu, ela fez uma cara de nojo. O que você está fazendo aqui, Teresa? Ninguém te chamou. Eu tremia de raiva. Onde está minha filha? Ela deu de ombros. Deve estar por aí, fazendo drama como sempre. Essa menina é fraca, não aguenta a menor cobrança. Uma vergonha.
Foi nessa hora que a Joana apareceu discretamente e me fez sinal para ir para o fundo da fazenda. Segui ela por uma trilha, no meio das plantações, até chegarmos numa área de mata fechada. Foi para esse lado que ela correu, Joana falou com os olhos marejados. E foi então que comecei a gritar o nome da minha filha. Luciana, Luciana, onde você está? Andei por aquele mato chamando por ela, o coração disparado, as pernas tremendo, e foi quando ouvi um gemido fraco vindo de trás de uns arbustos. Corri até lá e a encontrei. Minha menina estava caída no chão, meio consciente, o vestido todo rasgado, arranhões nos braços, nas pernas, no rosto. Tinha folhas no cabelo, terra na boca. Parecia que tinha sido arrastada. Ajoelhei do lado dela e peguei ela no colo, tentando acordar ela completamente. Luciana, filha, sou eu. Acorda, amor. Ela abriu os olhos devagar, focou em mim com dificuldade e com a voz embargada sussurrou. Foi minha sogra, mãe. Ela disse que eu não era digna da família. E desmaiou de novo. Naquele momento, segurando minha filha desacordada, suja e machucada, eu senti uma transformação dentro de mim. Não era mais a Teresa paciente, a Teresa que engolia desaforo, a Teresa que aceitava humilhação em silêncio. Era outra pessoa. Uma pessoa que ia fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para proteger sua filha e fazer justiça. Carreguei Luciana até o carro com a ajuda da Joana. Coloquei ela no banco de trás com todo cuidado, cobri com uma manta que eu tinha no porta-malas. Antes de sair daquela fazenda maldita, peguei o celular e mandei uma mensagem para o meu irmão Roberto. Encontrei ela. Hora de fazer justiça do nosso jeito. A resposta dele veio em segundos. Estou indo aí. Não faz nada ainda. Mas eu sabia que ia fazer sim. Ia fazer o que fosse necessário. Dirigi de volta para Ribeirão Preto com Luciana gemendo baixinho no banco de trás. Cada gemido era uma punhalada. Levei ela direto para o pronto-socorro. Os médicos a examinaram e disseram que ela estava desidratada, em choque, com vários arranhões e hematomas pelo corpo. Perguntaram o que tinha acontecido, se ela tinha sofrido algum tipo de agressão. Luciana, mesmo fraca, implorou para eu não contar a verdade. Por favor, mãe. Diz que eu caí. Não quero que o Rodrigo fique sabendo assim. Ainda protegendo aquele homem inútil, aquela família maldita. Mas respeitei. Por enquanto. Levei minha filha para casa comigo, dei banho nela, tratei dos arranhões, coloquei ela para dormir na caminha dela, que estava do jeitinho que ela tinha deixado quando saiu para casar. E fiquei ali, sentada na beirada da cama, olhando ela dormir e planejando cada detalhe do que eu ia fazer. Roberto chegou no final da tarde. Meu irmão é 2 anos mais novo que eu, mas sempre foi meu protetor, meu confidente, meu parceiro em tudo. Ele é advogado, trabalha num escritório grande em São Paulo, sempre foi mais bem-sucedido financeiramente do que eu. A gente tomou café na cozinha enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido. Todos os detalhes das humilhações que Luciana tinha sofrido. Tudo que Dona Marta tinha feito. Roberto ouvia em silêncio, com o maxilar travado, as mãos fechadas em punho. Quando terminei, ele respirou fundo e falou: Teresa, chegou a hora de você contar para Luciana a verdade, sobre a herança, sobre tudo. Eu sabia que ele estava certo. Tinha guardado aquele segredo por tanto tempo, achando que estava protegendo minha filha, mas talvez tivesse sido egoísmo meu. Talvez se ela soubesse desde sempre, nada disso teria acontecido. Vou contar, falei, mas no momento certo. Primeiro, preciso que ela se recupere. Depois, a gente age. Nos dias seguintes, cuidei da Luciana com todo carinho. Fiz as sopas que ela gostava quando era criança, os chás que eu sabia que acalmavam, coloquei as músicas que ela ouvia quando era adolescente. Aos poucos, ela foi voltando a ser ela mesma. Ou pelo menos tentando. Rodrigo ligou várias vezes. Eu atendia e dizia que ela estava bem, que estava só visitando a mãe, que voltaria em breve. Ele nem insistia muito. Nem parecia preocupado de verdade. Isso me dizia tudo o que eu precisava saber sobre o casamento dela. Uma semana depois, Luciana já estava melhor fisicamente.
Os arranhões estavam cicatrizando, a cor tinha voltado para o rosto. Mas emocionalmente, ela estava destruída. Chorava pelos cantos, passava horas olhando para a parede, não queria conversar. Até que numa noite, ela finalmente se abriu. Sentamos na varanda da minha casa, aquela varanda simples onde a gente tinha passado tantas tardes conversando quando ela era mais nova, e ela me contou tudo. Contou que no dia em que eu a encontrei no mato, tinha acontecido uma situação terrível. Dona Marta tinha acordado ela de madrugada, gritando que a casa estava uma bagunça, que Luciana era uma incompetente, que não sabia fazer nada. Luciana, que já estava no limite, respondeu pela primeira vez. Disse que estava cansada, que queria trabalhar de novo, que queria sair daquela casa. Dona Marta ficou furiosa. Chamou Rodrigo, que estava se arrumando para ir para o hospital, e contou o que Luciana tinha falado. Seu pai construiu esse patrimônio com tanto esforço, e você vai deixar sua mulher destruir nossa família? Ela quer sair daqui, quer trabalhar, quer ser independente. Isso é uma afronta a você, a nós. Rodrigo, ao invés de defender a esposa, olhou para Luciana com frieza e disse: Você está sendo egoísta. Minha mãe só quer te ajudar a ser uma esposa melhor. Luciana não aguentou. Começou a chorar, a gritar que não era escrava, que tinha dignidade, que merecia respeito. Dona Marta então falou aquelas palavras que eu nunca vou esquecer, que minha filha repetiu para mim com a voz quebrada. Você não é digna dessa família. Nunca foi, nunca vai ser. Você é uma qualquer que meu filho teve pena e resolveu tirar da sarjeta, mas sarjeta é onde você deveria ter ficado. Foi depois disso que Luciana saiu correndo da casa, chorando descontroladamente, sem rumo, e acabou se embrenhando no mato, tropeçando, caindo, se machucando. Ela tinha desmaiado ali de exaustão e desespero. Se eu não tivesse recebido o telefonema da Joana, Deus sabe o que poderia ter acontecido. Ouvi tudo aquilo com o coração sangrando. Minha filha, minha menina preciosa, tinha sido tratada daquele jeito. Tinha sido humilhada, desvalorizada, destruída por aquela família maldita. E naquele momento, enquanto segurava a mão dela e ela chorava no meu ombro, tomei uma decisão. Não ia deixar isso barato. De jeito nenhum. No dia seguinte, chamei Roberto para uma conversa séria. Era hora de botar o plano em prática. Mas antes, precisava contar para Luciana a verdade que eu tinha escondido dela a vida toda. A verdade que ia mudar tudo. Sentei com minha filha na sala e comecei a contar uma história que ela nunca tinha ouvido. A história do meu pai, o avô dela, que ela nunca conheceu porque ele morreu antes dela nascer. Meu pai, o Sebastião, tinha sido um homem simples, trabalhador, que começou a vida vendendo verduras na feira. Com o tempo, ele juntou dinheiro, comprou um terreno, começou a plantar. Comprou outro terreno, depois outro. Quando eu era adolescente, meu pai já tinha várias propriedades. Não era rico, mas tinha patrimônio. Ele morreu jovem, de infarto, quando eu tinha 20 anos, e Roberto 18. Deixou tudo dividido entre nós dois. Terras em Sertãozinho, em Cravinhos, em Jardinópolis. Só que naquela época eu estava grávida da Luciana, o pai dela tinha me abandonado e eu estava desesperada. Decidi vender minha parte da herança. Vendi algumas propriedades, fiquei só com uma pequena chácara que nem valia muito e usei o dinheiro para comprar minha casa e investir na criação da Luciana. Achei que estava fazendo a coisa certa. Queria dar estabilidade para minha filha. Roberto, mais esperto, guardou as terras dele, administrou bem, arrendou para plantação de cana e laranja e, ao longo dos anos, foi comprando mais propriedades. Meu irmão ficou rico. Não ostenta, vive de forma discreta em São Paulo, mas é dono de um patrimônio considerável. A parte que eu nunca contei para Luciana era que aquela chácara pequena que eu guardei, que ficava meio abandonada em Cravinhos, tinha se valorizado absurdamente nos últimos anos. A região tinha se desenvolvido, empresas tinham se instalado por perto, e agora aquele pedaço de terra valia uma fortuna. Roberto tinha me alertado sobre isso fazia tempo, tinha me aconselhado a vender, mas eu nunca me importei muito. Não precisava de luxo.
Estava bem com minha aposentadoria, minha casa quitada, minha vida simples. Mas agora, olhando nos olhos da minha filha, eu percebi que aquele patrimônio podia ser útil. Muito útil. Luciana, falei segurando as mãos dela. Você não precisa dessa família. Você não precisa do dinheiro deles, do sobrenome deles, de nada deles. Você tem sua própria história, seu próprio valor. E mais do que isso, você tem recursos. Eu tenho recursos. A gente não é pobre, não é desamparada, não é sem nome como Dona Marta sempre quis fazer você acreditar. Expliquei sobre as terras, sobre o valor atual delas, sobre o patrimônio do Roberto. Luciana me olhava com os olhos arregalados, incrédula. Mãe, por que você nunca me contou? Suspirei. Porque eu queria que você conquistasse as coisas pelo seu próprio mérito. Queria que você estudasse, trabalhasse, fizesse sua história sem depender de herança. Mas agora vejo que cometi um erro. Se eu tivesse contado antes, talvez você não tivesse aceitado tanta humilhação daquela mulher. Roberto, que estava presente na conversa, complementou. Luciana, sua mãe sempre foi orgulhosa demais, mas a verdade é que vocês duas juntas têm um patrimônio que rivaliza e talvez até supere o da família do Rodrigo. E mais importante, eu sou advogado, especialista em direito de família, e tenho contatos com os melhores advogados do Brasil. Se você quiser sair desse casamento, a gente vai garantir que você saia com a cabeça erguida e com tudo que é seu por direito. Vi minha filha processar aquelas informações. Vi a incredulidade dar lugar à compreensão, a compreensão dar lugar a algo novo, uma centelha, uma fagulha de dignidade acesa de novo dentro dela. Eu quero sair. Ela disse com a voz firme pela primeira vez em meses. Quero o divórcio, mas mãe, tio Roberto, eu não quero só sair. Eu quero que eles saibam, quero que Dona Marta engula tudo o que falou de mim. Quero justiça. Sorri. Era exatamente o que eu queria ouvir. Então vamos fazer do jeito certo, falei. Vamos planejar cada detalhe, e quando a gente agir, eles não vão saber o que os atingiu. Nas 2 semanas seguintes, a casa virou um escritório de estratégia. Roberto trouxe um advogado amigo dele, especialista em divórcio, Dr. Marcelo. Ele orientou Luciana sobre todos os direitos dela, sobre como proceder, sobre o que era necessário documentar. A gente descobriu, através de conversas discretas com a Joana e outras empregadas da fazenda, que Dona Marta tinha o costume de humilhar Luciana na frente de todo mundo, que fazia isso quase diariamente. Roberto sugeriu que Luciana voltasse para a fazenda com o celular gravando áudio. Só por alguns dias, a gente precisa de provas do abuso psicológico. Luciana ficou com medo, mas concordou. Ela estava mudada. Não era mais a menina frágil que eu tinha encontrado no mato. Tinha uma determinação nova, uma força que eu não via nela há muito tempo. Voltou para a fazenda numa quinta-feira, dizendo para o Rodrigo que já estava melhor, que queria voltar para casa. Ele nem pareceu animado, só disse, tá bom, e continuou mexendo no celular. Durante 5 dias, Luciana aguentou as humilhações de Dona Marta com o celular gravando no bolso do avental. E a mulher não decepcionou. As gravações que minha filha trouxe eram chocantes. Dona Marta a chamando de vagabunda, de interesseira, dizendo que ela tinha enganado o Rodrigo com essa carinha de inocente, mas que ela sabia que Luciana só queria dar o golpe da barriga e garantir uma vida fácil. Tinha a gravação dela dizendo, você vem da sarjeta, minha filha. Sua mãe é uma professorzinha aposentada que mora numa casinha mixuruca. Vocês não têm nome, não têm família, não têm nada. Devia agradecer todo dia por estar aqui. Dr. Marcelo ouviu tudo e bateu na mesa, animado. Com isso aqui, a gente consegue comprovar abuso psicológico. E mais, dependendo do juiz, conseguimos uma indenização por danos morais considerável. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar para aquela mulher arrogante que ela tinha escolhido a pessoa errada para humilhar. Enquanto isso, Roberto cuidava de outros detalhes. Contratou um investigador particular para levantar informações sobre a família do Rodrigo. E o que descobrimos foi interessante. Descobrimos que seu Antônio, o pai do Rodrigo, estava com problemas financeiros. As fazendas não iam tão bem quanto aparentavam.
Ele tinha dívidas com bancos, com fornecedores. A família mantinha as aparências, mas estava longe de ser tão sólida quanto fingiam ser. Mais interessante ainda, descobrimos que Dona Marta tinha um caso com o advogado da família, o Dr. Henrique, há mais de 10 anos. Tinha fotos, tinha registros de encontros em hotéis, tinha tudo. Quando Roberto me mostrou aquele dossiê, eu ri. Ri de verdade. Aquela mulher que se achava tão superior, tão digna, tão perfeita, era uma adúltera. Traía o marido há anos, provavelmente com o conhecimento e talvez até com o dinheiro dele sendo usado para pagar os hotéis e presentes para o amante. A hipocrisia era deliciosa. Marcamos a data. Seria numa sexta-feira, dia em que Dona Marta sempre organizava um almoço social na fazenda com as amigas da alta sociedade. Luciana sabia disso. Ela ia estar lá. Ia participar do almoço como sempre. Servil e silenciosa, como Dona Marta gostava. Mas dessa vez seria diferente. Muito diferente. Na quinta-feira, antes do grande dia, sentei com Luciana e confirmei que ela estava pronta. Filha, você tem certeza? Depois que a gente começar, não tem volta. Ela olhou para mim com os olhos brilhando de determinação e respondeu. Tenho certeza, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa. Na sexta-feira, acordo cedo, nervosa, mas animada. Roberto chega em casa às 8 da manhã, junto com o Dr. Marcelo e o investigador Sr. Paulo. A gente revisa o plano mais uma vez. Luciana já está na fazenda desde ontem. Ela mandou uma mensagem mais cedo. Tudo certo. O almoço começa ao meio-dia. Dona Marta convidou 15 amigas. Vai estar cheio. Perfeito. Quanto mais gente, melhor. Às 11h30, a gente sai de Ribeirão Preto rumo à fazenda. Eu dirijo meu carro. Roberto vai no dele com o Dr. Marcelo. Sr. Paulo vai num terceiro carro, parece uma comitiva. Quando chegamos no portão da fazenda, o caseiro tenta nos barrar, mas Roberto mostra uma documentação qualquer e diz que é assunto legal, urgente. O homem, intimidado, abre o portão. Subimos até a casa principal. Do lado de fora, vemos os carros luxuosos das amigas de Dona Marta estacionados. Ouço risadas vindas da varanda. Meu coração acelera. Roberto põe a mão no meu ombro. Calma, Teresa. Vamos fazer isso direito. Eu respiro fundo. Estou pronta. Subimos as escadas da varanda e entramos sem bater. As conversas param na hora. Todas aquelas mulheres elegantes, com suas roupas de grife e joias caras, nos olham com espanto. Dona Marta está na cabeceira da mesa e, quando me vê, seu rosto se contorce de raiva. O que você está fazendo aqui? Quem te deu permissão para entrar na minha casa? Luciana está sentada no canto da mesa e, quando nossos olhos se encontram, ela dá um pequeno sorriso. É a hora. Eu dou um passo à frente e falo, com a voz calma, mas firme. Vim buscar minha filha e vim te dar um recado, Marta. A mulher se levanta indignada. Você não fala comigo desse jeito. Saia da minha casa agora ou eu chamo a polícia. Roberto interfere, se apresentando. Meu nome é Roberto Silva, sou advogado e irmão de Teresa. E antes de chamar a polícia, sugiro que a senhora se sente e ouça o que temos a dizer. Será do seu interesse. Dona Marta olha para ele, depois para mim, depois para as amigas que estão todas em silêncio, observando a cena como se fosse uma novela. Ela se senta, mas com a postura rígida, desafiadora. Falem logo, estou ocupada. Dr. Marcelo abre a pasta que trouxe e coloca sobre a mesa um documento. Este é um pedido de divórcio. Luciana está se divorciando de Rodrigo por abuso psicológico e abandono afetivo. O burburinho entre as mulheres é imediato. Dona Marta dá uma risada forçada. Abuso psicológico? Que absurdo! Essa menina é dramática, sempre foi. Não aguenta a menor cobrança. Doutor, Marcelo então pega o celular e começa a tocar as gravações. A voz de Dona Marta enchendo minha filha de xingamentos, de humilhações, de desrespeito. As amigas escutam em silêncio, com expressões chocadas. Algumas sussurram entre si. Dona Marta fica pálida. Isso é montagem. Isso não prova nada. Roberto então assume. Prova sim, senhora.
Prova abuso psicológico sistemático. E com base nisso, além do divórcio, estamos entrando com um pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil. Dona Marta engasga. 500 mil? Vocês estão loucos. Não vou pagar um centavo para essa vagabunda. Eu dou um passo à frente. É minha vez. Você não vai ter escolha, Marta. E sabe por quê? Porque minha filha não precisa do seu dinheiro. Nunca precisou. Faço sinal para o senhor. Paulo que abre outra pasta e coloca documentos sobre a mesa. Escrituras de terras, avaliações de imóveis, comprovantes de patrimônio. Isso aqui são as propriedades da minha família. Terras em Sertãozinho, Cravinhos, Jardinópolis. Somadas, valem mais de 5 milhões de reais. Meu irmão Roberto é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. Minha filha é herdeira de um patrimônio que você, com toda a sua arrogância, nunca imaginou que existisse. O silêncio na varanda é absoluto. Dona Marta me olha como se estivesse vendo um fantasma. As amigas dela cochicham entre si, olhando para os documentos sobre a mesa. Eu continuo. Você passou meses humilhando minha filha, me humilhando, dizendo que a gente não tinha nome, não tinha família, não tinha valor. Mas a verdade, Marta, é que a gente sempre teve. Só não precisávamos provar nada para ninguém, até você pisar na nossa dignidade. Dona Marta tenta falar, mas Roberto a interrompe. E tem mais. Durante a investigação que fizemos sobre sua família, descobrimos algumas coisas interessantes. Ele faz sinal para o Sr. Paulo, que coloca sobre a mesa fotos. Fotos de Dona Marta com o doutor. Henrique entrando em hotéis, saindo de restaurantes românticos abraçados. O rosto dela fica vermelho, depois roxo. Onde vocês conseguiram isso? Isso é invasão de privacidade. Dr. Marcelo sorri. São fotos tiradas em locais públicos, perfeitamente legais e muito reveladoras. Seu marido sabe desse caso de 10 anos, Marta? Ela não responde. Está tremendo. As amigas olham para ela com uma mistura de choque e satisfação maliciosa. Fofoca de primeira. Eu sei que até o final do dia, a cidade inteira vai estar comentando. Luciana então se levanta. Ela estava quieta até agora, mas é hora dela falar. Dona Marta, a senhora passou meses me dizendo que eu não era digna da sua família, que eu vinha de lugar nenhum, que eu devia agradecer por estar aqui. Mas a verdade é que eu sempre fui digna, sempre tive valor, e não precisava provar isso para ninguém. Eu vim de uma família honesta, trabalhadora, que construiu patrimônio com esforço, não com arrogância e aparências. A senhora é que não é digna. Trai seu marido, humilha quem está embaixo de você, mantém uma farsa de família perfeita enquanto tudo está desmoronando. Dona Marta tenta se levantar, mas as pernas não a sustentam. Ela cai na cadeira de novo. Rodrigo! Rodrigo! Onde você está? Ela grita para o marido que deve estar em algum canto da casa. Ele aparece na varanda com cara de sono, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo. O que foi, mãe? Quando vê toda a cena, os documentos, as fotos, a gente ali, ele arregalou os olhos. O que está acontecendo aqui? Luciana olha para ele e diz, com uma frieza que me deixa orgulhosa. Estou me divorciando de você, Rodrigo. Você nunca me defendeu, nunca me respeitou. Sempre deixou sua mãe me humilhar, me destruir. Você não é homem. É um menino covarde que se esconde atrás das saias da mãe. Rodrigo fica vermelho. Luciana? Do que você está falando? Vamos conversar em particular. Ela levanta a mão. Não, acabou. Assina os papéis do divórcio e me deixa em paz. Dr. Marcelo coloca o documento na frente de Rodrigo. Sugiro que assine, doutor. Sua esposa tem provas suficientes para te processar por abandono afetivo e cumplicidade em abuso psicológico. Se cooperar, o processo será mais rápido e menos doloroso para todos. Rodrigo olha para a mãe, perdido. Dona Marta não fala nada. Está destruída. Ele então pega a caneta e assina. Assim, sem drama, sem luta. Porque, no fundo, ele nunca amou minha filha. Ela era apenas um troféu. Luciana pega a pasta com os pertences dela, que já estava preparada num canto da varanda, e vem para perto de mim.
Eu passo o braço pelos ombros dela e a puxo para perto. Olho para Dona Marta uma última vez e falo: Você errou de pessoa para humilhar, Marta. Devia ter respeitado minha filha. Devia ter respeitado a mim, mas não respeitou. E agora vai pagar por isso. O pedido de indenização está protocolado. Nos vemos no tribunal. Viramos as costas e começamos a descer as escadas da varanda. Mas antes de sair, Luciana para e se vira para Dona Marta. Ah, e mais uma coisa. Todas essas suas amigas aqui, que sempre me olharam com desprezo, que sempre me trataram como se eu fosse inferior, quero que saibam, eu sempre fui superior a vocês. Não em dinheiro, mas em caráter. Aproveitem a fofoca. E sai de cabeça erguida. Entramos nos carros e saímos daquela fazenda sabendo que nunca mais voltaríamos. No caminho de volta, Luciana chora. Mas não é choro de tristeza, é choro de alívio. Obrigada, mãe, por tudo. Eu aperto a mão dela. Você não precisa agradecer, filha. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Nas semanas seguintes, a vida se transforma completamente. O processo de divórcio corre rápido porque Rodrigo não contesta nada. Ele quer se livrar do escândalo o quanto antes. A história do caso de Dona Marta com Dr. Henrique vira fofoca em toda Ribeirão Preto e região. As amigas que estavam no almoço espalharam a notícia. E em poucos dias, todo mundo está comentando. Seu Antônio, o marido, descobre e pede a separação. A família perfeita desmorona. Luciana volta a morar comigo. No começo, ela fica em casa, se recuperando emocionalmente. Mas aos poucos, volta a ser ela mesma. Volta a sorrir, a fazer planos. 3 meses depois do divórcio, ela presta concurso para um hospital público e passa em primeiro lugar. Volta a trabalhar como enfermeira, a profissão que sempre amou. E é feliz. Genuinamente feliz. Roberto me convence a vender uma parte das terras que eu herdei do meu pai. Concordo. E com o dinheiro compro um apartamento lindo para Luciana em Ribeirão Preto, bem no centro moderno, aconchegante. Ela merece. Também invisto numa pequena confeitaria, realizando o sonho antigo de ter meu próprio negócio. Aos 63 anos, me torno empreendedora e adoro. O pedido de indenização por danos morais é julgado 6 meses depois do divórcio. O juiz, depois de ouvir as gravações e analisar as provas, condena Dona Marta a pagar R$400 mil para Luciana. Ela tenta recorrer, mas sem sucesso. Minha filha recebe o dinheiro e investe parte numa pós-graduação, parte em viagens. Ela vai conhecer a Europa, realizar sonhos que sempre teve, mas nunca pôde, por causa do casamento. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, estou na minha confeitaria, Doces da Teresa, preparando um bolo de aniversário. Luciana está na casa dela, se arrumando para sair com o namorado novo, um enfermeiro que trabalha com ela no hospital. Um cara simples, trabalhador, que a respeita e a ama de verdade. Ela é outra pessoa. Forte, independente, feliz. E eu também sou. Roberto me liga e conta que encontrou Dona Marta na rua outro dia. Ela estava diferente, mais velha, mais acabada. Tentou puxar conversa, mas ele só acenou de longe e seguiu o caminho. A mulher perdeu o marido, a reputação, o respeito das amigas. Hoje vive sozinha numa casa menor, porque as fazendas tiveram que ser vendidas para pagar dívidas. Rodrigo se casou de novo, com uma moça da mesma classe social que ele, escolhida a dedo pela mãe. Soube que o casamento está infeliz, mas isso não é problema meu. Às vezes penso em como tudo mudou, em como aquela tarde que encontrei minha filha desacordada no mato foi o ponto de virada. Se eu não tivesse agido, se tivesse continuado sendo a Teresa passiva que aceitava desaforo, minha filha talvez ainda estivesse lá, sofrendo, sendo destruída aos poucos. Mas agi, lutei e venci. Aprendi que a gente não pode aceitar humilhação em silêncio, não pode abaixar a cabeça quando pisam na nossa dignidade. Aprendi que não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, quanto nome ela carregue, se não tiver caráter, não vale nada. E aprendi que o amor de mãe é a força mais poderosa do mundo. Quando mexem com meu filho, mexem comigo. E comigo ninguém mexe impunemente. Hoje, enquanto decoro esse bolo,
Olho pela vitrine da confeitaria e vejo o movimento da rua. Pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, suas lutas, seus dramas. E penso que se minha história puder inspirar alguém a não aceitar abuso, a lutar pela própria dignidade, a se valorizar, então tudo valeu a pena. E você que está me ouvindo, me diz uma coisa: o que você faria no meu lugar? Se vissem sua filha, seu filho, alguém que você ama sendo humilhado, destruído, desrespeitado, como você reagiria? Deixaria barato ou faria justiça? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilha esse vídeo. Às vezes, a pessoa só precisa saber que não está sozinha, que tem saída, que dá para dar a volta por cima. A gente sempre pode recomeçar, sempre pode lutar e sempre pode vencer.